Olá! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre expressões numéricas. Então essa aula é para o 6º ano. A gente vai aprender expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, tá? Então nós vamos começar primeiramente com as expressões numéricas mais comuns, onde vai levar adição, subtração e multiplicação, tá? Eu não posso resolver uma expressão numérica de qualquer jeito. Eu tenho que primeiro seguir uma ordem. Qual ordem que a gente tem que seguir? A ordem que a primeira coisa é a multiplicação, depois o que vier primeiro, a soma ou a subtração. Mas a primeira coisa que eu devo resolver numa expressão numérica como essas aqui é a multiplicação. Então, olha só, nessa aqui eu tenho uma multiplicação aqui, eu tenho uma multiplicação aqui. Então, eu vou resolver primeiro as multiplicações e depois eu vou resolver as outras operações. Então, primeiro eu vou fazer esse aqui, ó. 3 vezes 7, 21. Não vou mexer no mais, não vou mexer no 9, não vou mexer no menos. Por quê? Porque aqui tem uma outra multiplicação que eu vou resolver primeiro, tá? 4 vezes 5, 20. Então, vamos lá. A prof fez primeiro essa multiplicação, depois a prof fez essa multiplicação. E esse mais 9 e o menos aqui, ó, a prof copiou igual, porque primeiro a gente tem que fazer a multiplicação. Depois a gente vai fazer o que vier primeiro, a soma ou subtração. No nosso caso, a soma veio antes, ó. 21 mais 9, 30. Vou copiar isso aqui igual, ó, porque eu não utilizei. Copiei igual. 30 menos 20, 10. Então, esse aqui é o nosso resultado. Toda vez que a prof faz esse joguinho da velha aqui no cantinho, quer dizer que é o resultado final, tá? Essa outra questão aqui, ó, a gente tem um sinal de mais aqui e um sinal de multiplicação. Eu vou começar pela multiplicação, vou começar por esses dois aqui, ó. Aqui fica 7 mais, ó, eu não fiz nada, copiei igual. 9 vezes 6, 9 vezes 6 é 54. 54. Aí, 7 mais 54 dá 61. Esse aqui é o resultado correto. Queria que vocês prestassem atenção, que a prof vai fazer uma outra aqui, ó. Vou fazer essa mesma questão, só que não começando pela multiplicação, começando pela soma, tá? Então, ó, se eu fizer essa soma primeiro, ó, ficaria 7 mais 9. 7 mais 9 é 18. E ficaria 18 vezes 6. Se eu fizer essa soma primeiro, ó, fiz esses dois, deu 18 vezes 6. 18 vezes 6 com certeza não vai dar 61, mas só pra gente fazer, vou fazer aqui num rascunho. 18 vezes 6. 6 vezes 8, 6 vezes 5 vezes 8, 40, 18, 48. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. 108. Tá? Então, só pra gente ter uma ideia, tá? Essas contas, elas não dão iguais se a gente começar pela operação errada. Então, o resultado dela é 61 e não 108, porque 108 ia começar pela soma e não pode começar pela soma. Então, isso aqui tá errado. Então, tomem bastante atenção quando forem fazer. E se tiver parênteses, prof? Olha só, essa aqui tem um parênteses e é a mesma conta sem parênteses, tá? Quando tem um parênteses, o que a gente faz? Ó, o parênteses é resolvido primeiro e dentro dele a gente vai seguir a ordem. Então, eu não vou mexer nada no 80, eu não posso fazer 80 menos 6, por exemplo, não, porque primeiro eu tenho que resolver o parênteses. Então, eu vou começar por essa aqui, ó. Vou manter o 80, vou manter o menos e vou fazer o que tá aqui dentro. Primeiro eu tenho que seguir a mesma ordem. Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, para depois eu fazer as outras operações. Então, eu vou fazer 6 vezes 7. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. E vou baixar o 5, ó, tá? Essa aqui é a continha, da maneira que eu faço primeiro. Então, primeiro a multiplicação, depois a soma. E agora eu vou juntar esses dois aqui. 80 menos 42 mais 5 dá 47. 80 menos 47, vou fazer aqui no cantinho. 0 menos 7 não dá, vou pedir emprestado, vai ficar 10 aqui, dá 3. 7 menos 4...
4, 5, 6, 7, 3. Então, essa daqui deu 33, tá? E se, por exemplo, não tivesse o parênteses pra gente ver, tá? Essa aqui é como se fosse uma outra conta. Eu tenho que seguir a regra, ó, ela tem o menos, uma multiplicação e um mais. Eu tenho que começar pela multiplicação, tá? Então, eu vou botar o 80 menos, vou começar aqui pela multiplicação. 6 vezes 7, 42. 80 menos 42 e vou copiar o mais 5, ó. Resolvi só essa, botei aqui, copiei esse, tá? Aí, aqui a gente vai resolver o que vier primeiro. Então, nesse caso, a gente vai resolver primeiro esses dois aqui, ó. 80 menos 42, tá? Então, 80 menos 40 é 40, tirar 2 também vai dar 38. Mais 5. 38 mais 5, 39, 40, 41, 42, 43. Então, olha só como um parênteses faz a diferença, porque o parênteses dá prioridade para aquela conta, tá? Então, sempre que tiver o parênteses, eu resolvo ele primeiro, e eu vou seguir sempre a ordem, multiplicação, depois vem a conta de mais ou de menos, tá? Então, essa primeira parte é isso. Agora, a gente vai ver expressões numéricas com as 4 operações, mais, menos, vezes e dividir. Aí, ó, essa aqui, ó, esse símbolo de divisão pode ser trocado por esses 2 pontinhos. O livro de vocês traz muito esses 2 pontinhos, tá, gente? Opa, deixa eu botar aqui pra vocês verem. O livro de vocês, ele traz muito esses 2 pontinhos aqui, ó, ao invés de trazer divisão. Então, é a mesma coisa pra vocês, tá? Então, não vai mudar nada. Ou esse símbolo é mesmo que divisão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma conta de menos e uma divisão. O que eu faço primeiro? Quando eu tenho as 4 operações, eu vou fazer a divisão ou a multiplicação primeiro. E a que tiver primeiro, vou fazer primeiro, tá? Mas eu vou dar prioridade para a divisão e para a multiplicação. Depois, eu vou fazer a soma e a subtração, tá? Então, por exemplo, aqui tem o menos e tem o dividir. Eu começo pelo dividir. Então, vai ficar 17 menos 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é 8. 17 menos 8 é 9. Essa aqui é a minha continha. Eu comecei pela divisão. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Quando eu tenho as duas operações, são elas que eu começo primeiro. Eu começo pela que veio primeiro. Primeiro veio a multiplicação, então eu começo pela multiplicação. 8 vezes 9, 72. Dividido por 6. 72 dividido por 6. Vamos fazer aqui, ó. 72 por 6. Dá por 1 aqui, que dá 6 aqui. E sobra 1. Eu vou baixar o 2. 6 vezes 2, que dá o 12. Que dá 12, que dá 0. Então, 72 dividido por 6 é 12. Então, essa continha aqui é 12, tá? Da mesma maneira essa daqui, ó. Aqui a gente tem uma divisão, tem uma soma, tem uma multiplicação e tem o sinal de menos. Olha como é que a prof vai resolver. Vou resolver a primeira operação que apareceu primeiro, que é a divisão. Então, eu começo sempre pela divisão e pela multiplicação. A divisão veio primeiro, então eu vou resolver ela primeiro. Então, 21 dividido por 3 é 7. Aqui eu já posso fazer, se eu quiser, essa multiplicação aqui também, ó. Ou eu posso copiar e fazer lá embaixo, tá? Eu vou copiar e vou fazer lá embaixo. Vou copiar, ó, resolvi isso, vou copiar esse todo outro aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui a prof não mudou nada, ó. O professor resolveu esse. O que eu vou fazer agora primeiro? A multiplicação. Então, vai ficar 7 mais 3 vezes 4, 12. Então, eu fiz o 3 vezes 4, deu 12, eu copiei o menos 8 e copiei o 7. Agora é que eu posso mexer no 7, porque ele tem o mais aqui, ó. O mais e o menos são as últimas contas que a gente faz. Então, eu posso juntar esses dois aqui primeiro. 7 mais 12 dá 19, menos 8. 19 menos 8, 11. Essa continha aqui deu 11, tá? E essa conta aqui, ó, eu tenho uma divisão, mas eu tenho um parênteses. O parênteses, ele sempre vai primeiro. Mas, prof, não vai primeiro a divisão? Não, se tiver um parênteses, é primeiro ele, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, 120 e vou deixar o dividido. E vou resolver quem tá aqui no parênteses. Eu vou olhar pro parênteses, eu tenho uma conta de mais e uma de vezes. Primeiro, eu vou resolver aqui a de vezes, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4
mais, que eu não vou fazer nada, 4 vezes 5, 20. Vou copiar de novo. Aí, eu resolvi essa parte, agora eu vou só resolver o parênteses todo. Mas não tem que dividir, fazer a primeira divisão? Não, primeiro parênteses, tá? 4 mais 20, 4 mais 20, 24. Aí nem precisava ter o parênteses, tá, gente? Eu vou copiar de novo sem o parênteses. E daí a gente vai fazer essa divisão aqui, tá? Então, vamos lá. 120 dividido por 24. Não dá, tem que pegar todo mundo. Tem que pegar todo 120, não pode pegar só o 12, porque ele é menor. Então, vamos lá, 24 vezes 5, vamos ver quanto vai dar. 4 vezes 5, 0, 20, né? Que dá 0 aqui, 2 aqui. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. É isso mesmo, tá? Então, 24 vezes 5 é 120. Então, 120 dividido por 24 é 5. Aí, eu posso botar 120 aqui. Botei 5 aqui, tá? Então, essa continha aqui deu 5. Então, se tiver o parênteses ele primeiro, se não, a gente vai fazer divisão e multiplicação primeiro, tá? E agora, para resolver expressões numéricas com soma, subtração, multiplicação, divisão e potência. Qual a ordem? Primeiro potência, depois multiplicação ou divisão, aquele que vier primeiro, depois soma ou subtração, aquele que vier primeiro. E se tiver um parênteses, primeiro parênteses, tá? Seguindo a mesma ordem. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês aqui. Ó, agora tá. Então, expressões mais, menos, vezes, dividir e potência. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que resolver a potência. Então, aqui tem uma potência, aqui também tem uma potência. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é elas, ó. Vou fazer aqui 2 na 4. 2 na 4. 2 na 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, aqui eu já coloco 16. Mas tem mais uma potência para eu resolver. Aqui, ó. Vou botar ela aqui. 3 na 2. É 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, olha como é que a prof vai fazer aqui, ó. A prof vai copiar igual, só substituindo, ó. O 2 na 4 deu 16. O 4 continua igual. O mais continua igual. O 3 na 2 deu 9. O vezes e o 10. O que eu resolvo agora, prof? Primeiro, divisão e multiplicação. A divisão veio primeiro, então eu vou resolver ela. 16 dividido por 4. 16 dividido por 4 é 4. Porque na tabuada do 4, a gente tem 4. Depois, então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16, tá? Então, a gente tem 4. Então, 16 dividido por 4 é 4. Ó, eu vou copiar o mais 9 e vou copiar o vezes 10. Agora, o que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, eu vou manter o 4 e o mais e vou resolver essa multiplicação. 9 vezes 10, 90. 4 mais 90, 94. Esse é o resultado, tá? Nessa daqui, a gente tem parênteses. Então, a gente vai começar resolvendo parênteses. Então, vamos lá. Aqui dentro do parênteses, primeiro eu tenho que resolver esse 12 ao quadrado, ó. Então, eu vou resolver ele aqui. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. E para essa daqui, ó, eu preciso montar a continha. Ó, vou fazer ela aqui pra gente. Vou fazer aqui do lado porque tem bastante espaço. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Muita gente parou a continha aqui, hein? Quando for fazer essa multiplicação. Mas o 1 não multiplicou todo mundo ainda, né? Falta 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. E aí, a gente precisa fazer a soma. Ó, baixo 4, 2 mais 2, 4. E baixo 1, 144. Então, aqui ficou assim, ó. 144 mais 1, tá? O símbolo de dividir. E eu vou resolver esse outro parênteses. O 54 eu não vou fazer nada. O menos, eu vou resolver 7 na 2. Então, vamos lá. 7 na 2 é 7 vezes 7. Então, o resultado desse aqui. 7 vezes 7, 49. Então, aqui fica
49. Menos o 3 na 2 também vou resolver, porque ele é potência. 3 na 2, até já resolvi aqui, ó. 3 na 2, 3 vezes 3, 9. Então, aqui, o 9. E agora, a gente vai continuar resolvendo os parênteses, tá? Então, 144 mais 1. 145. Aí, o símbolo de dividido. Ó, quando eu resolvo dentro do parênteses, não precisa manter ele. 54 menos 49, isso dá 5, tá, gente? Ó, 54 sobre 4 é mais 1, dá 5. E agora, menos 9. Então, eu tirei todos os parênteses. Agora que eu tirei todos os parênteses, eu resolvo primeiro a potência. Não tem. A multiplicação e a divisão que veio primeiro. Ah, veio primeiro a divisão, então eu vou resolver primeiro essa divisão. A divisão é 145 dividido por 5. Então, primeiro eu vou pegar esses dois. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Já passou, então não dá. Então, 4 menos 0, 4 menos 1, 0. Sobrou 4. Vou baixar esse 5 aqui. Na tabuada do 5, 5 vezes 9, 45. Então, vamos lá. Então, aqui é 9, que dá exatamente 45. 0, 0. Então, aqui deu 29. Aí, ainda falta esse menos 9 aqui, ó, que a gente não usou, tá vendo? Então, 29 menos 9 é 20. Esse aqui é o resultado da continha, tá? Então, são esses exercícios que a prof preparou para esse primeiro momento. Então, eu preciso que vocês vejam essa vídeo com atenção, revejam quantas vezes precisarem. E já vai ter uma tarefinha para vocês, tá bom? Um abraço, gente!